Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada, o seu canal de literatura no YouTube. Hoje para falar sobre esse escritor chileno que vem conquistando uma série de leitores no Brasil. Vou falar sobre o Alejandro Zambra, esse livro dele aqui, O Formas de Voltar para Casa. Mas antes de falar sobre o livro, vou pedir aquilo de sempre para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com os amigos e assistir a mais vídeos para que o YouTube reconheça que o canal é importante, beleza? Me ajude a chegar aí pelo menos aos 1000 inscritos, tá bom? Bom, o Alejandro Zambra já faz algum tempinho que ele vem fazendo um certo sucesso aqui no Brasil, as pessoas vêm lendo, eu vejo muitos comentários a respeito. E esses livros aqui, bom, pelo menos esse de 2019, né? Esse e os outros que eu li são espólio da antiga Cosac Naif, que hoje estão na editora Planeta, tá bom? E esse livro é de 2011, o Formas de Voltar para Casa, mas essa edição aqui que eu estou mostrando é de 2019, uma edição muito bonita, tá? A Planeta é a proprietária da Tusquets, né? Da Tusquets editora, é um projeto gráfico muito reconhecível, né? Todas têm esse estilão de capa aqui. Eu li do Alejandro 2 livros que ainda eram da edição da Cosac Naif, que é o Bonsai e A Vida Privada das Árvores. E esses 2 livros, na verdade, viraram um só na Tusquets, tá bom? E li também A Múltipla Escolha, que talvez é o mais famoso, mais falado aí, porque ele tem uma estrutura diferente, muito interessante. Procura para você saber sobre esse livro, porque é muito legal. É como se toda a narrativa se passa como se fossem questões de uma prova de avaliação para uma espécie de vestibular que se passa no Chile, tá bom? Eu gostei muito desse livro, tá? É um livro bem curto, como todos os livros, pelo menos os que chegaram aqui no Brasil, do Alejandro Zambra, tá? Qual é a história? Que ele é narrado em primeira pessoa, é um homem com já mais de 30 anos, retornando ao passado, buscando no passado memórias e situações. O livro se passa em Santiago, no bairro de Maipú, onde essa pessoa mora, esse jovenzinho, esse menino mora, né? E ele volta na memória para 1985, na noite de um terremoto. Né? Então esse terremoto, para mim, inclusive, ele é metafórico, ele é simbólico, né? Porque provavelmente, para mim, ele representa alguma coisa muito escondida que uma hora ela explode, né? E a gente está aí dentro do governo Pinochet, que vai até 1990. Então a ditadura, um governo autocrático no Chile, onde as pessoas não se manifestam, não podem se manifestar, porque podem ser perseguidos pela ditadura, que é uma ditadura do Pinochet, por exemplo, matou muita gente também, assim como as ditaduras na Argentina, no Brasil, etc. Tá? Mas assim, nessas primeiras partes, o livro é dividido em 4 grandes partes. Nas 2 primeiras, a ditadura é mais sugerida, sabe? Ele não fala diretamente da ditadura e das implicações de se viver num país ditatorial. Ela é sugerida, ela não é mencionada diretamente. Principalmente na relação dele, porque nessa noite do terremoto ele conhece uma vizinha, uma menina chamada Cláudia. E ele estabelece uma relação com essa menina, né? Essa menina está na casa do tio Raul, que mora ali na rua, que é um sujeito bem estranho, parece bem estranho aos olhos do menino, mas a Cláudia mora em outro bairro, etc. Mas eles estabelecem uma conexão e tem uma amizade, e a Cláudia pede para que esse menino, o protagonista, ele investigue o tio Raul. O Raul tem comportamentos estranhos, ele sai em horários diferentes, ele encontra pessoas isoladamente. Então, assim, você percebe ali que esse Raul ele pode ter alguma ligação com uma resistência contra a ditadura militar
no Pinochet, tá bom? Então é nesse sentido então que se passa a primeira parte, essa relação da Cláudia e do menino em relação ao tio Raul. Bom, esse protagonista, ele também é escritor, o que é muito interessante porque ele está escrevendo um livro a respeito dos anos 80 no Chile, 70, 80, que são as décadas nas quais se passaram a ditadura. Então ele está retornando também enquanto escritor para esse momento. Então é uma relação dupla aí, muito legal, de narrativas espelhadas, né? Então a gente tem a sensação, inclusive, de que o livro que nós estamos lendo é o próprio livro que ele está escrevendo, das relações dele com o passado chileno e das relações familiares que também são muito importantes aqui, tá? Ele já adulto, ele acabou de sair de um casamento com a Amy, a ex-esposa, eram casados, moravam juntos, e a Amy agora divide uma casa com outras meninas, e eles voltam a se encontrar, voltam a ter um relacionamento, então como uma espécie de namorados, ainda acabaram, né, não voltaram a morar junto, nada disso, mas eles têm ali uma relação, tá? Inclusive ele pede para que ela leia os originais, né, os rascunhos que ele está escrevendo desse romance que se passa nesse período histórico do Chile. E aí tem uma relação também muito interessante com os pais, né? Os pais, eles tiveram uma condição de vida razoável ali, né? Mas os pais, eles nunca se posicionaram de maneira enfática contra o Pinochet. E fica aquela dúvida, né? Será que o pai nunca, por exemplo, falou? A mãe parece ser um pouco mais aberta, mas o pai, por exemplo, desse personagem, ele nunca se manifesta. Nem mesmo anos depois do fim do governo Pinochet. E esse protagonista fica com aquilo que o incomoda, né? Será que os pais, e principalmente o pai, ele não falava nada com medo da repressão, ou será que ele realmente estava alinhado com o governo e com o pensamento? Algumas coisas que o pai solta, alguns comentários que o pai solta, faz com que ele pense e associe o pai a uma questão ditatorial, a um alinhamento com o governo, tá bom? E é interessante nesse livro também porque a gente não vê diretamente ações organizadas em relação a uma resistência contra a ditadura. São pessoas periféricas, são pessoas que olham para um governo de um lugar distante. Muitas narrativas que a gente lê e que tem essas questões de um governo autocrático em um país, a gente vê personagens que estão ali de alguma forma em contato com ele, seja apoiando ou seja tentando destruir. Aqui, fora o Raul, que deixa essa coisa em aberto, a gente tem um certo distanciamento, tá? A família desse protagonista é distanciada, inclusive é uma coisa com a qual ele se incomoda muito. Ele fala, nossa, mas tanta gente morreu, tanta gente foi torturada, tanta gente sofreu perseguição e a minha família não sofreu nada. Ou seja, a minha família não fez nada contra um governo que matou milhares de chilenos e causou tanto mal para o país. Então ele se sente mal, porque a família da Cláudia, e depois vai ver, né, é um spoiler que não vai estragar a leitura, depois ele vai reencontrar na vida adulta a Cláudia. Então, e a família da Cláudia, a família se envolveu. Então eles têm perdas, eles têm perdas em algum sentido, eles têm perdas. A família desse protagonista, desse narrador, desse personagem aí, não tem. Né? E inclusive é uma coisa que para ele sente que as pessoas apontam o dedo para ele. Inclusive ele é confrontado em relação a isso em algum momento. E essa é o grande embate interno dele, né? O colégio mudou muito quando a democracia voltou. Na época eu acabava de fazer 13 anos e começava tardiamente a conhecer meus companheiros. Filhos de gente assassinada, torturada e desaparecida.
Filhos de homicidas também. Meninos ricos, pobres, bons, maus. Ricos bons, ricos maus. Pobres bons, pobres maus. É absurdo descrever as coisas assim, mas me lembro de ter pensado mais ou menos dessa maneira. Me lembro de ter pensado, sem orgulho e sem autocompaixão, que eu não era nem rico nem pobre, que não era bom nem mal, mas era difícil ser isso, nem bom nem mal. Me parecia que isso, no fundo, era ser mal. Diz isso para me provocar. Eu o deixo falar. Deixo que diga umas quantas frases rudimentares e ácidas. Meteram mão no nosso bolso nesses anos todos, diz. Os da Concertación são um bando de ladrões, diz. Não faria mal a este país um pouco de ordem, diz. E finalmente vem a frase temida e esperada, o limite que não posso, que não vou tolerar. Pinochet foi um ditador e tudo mais, matou algumas pessoas, mas pelo menos naquele tempo havia ordem. E esse título, então, Formas de Voltar para Casa, ele pode apontar para vários caminhos, tá? Fica muito em aberto mesmo. O primeiro capítulo, inclusive, é ele, menino, se perdendo dos pais. Ele se perde mesmo, mas ele acha o caminho para casa. E os pais procuram ele na cidade inteira, chegam em casa, o menino está em casa, né? Então ele começa nesse sentido. Tem um momento do livro também que ele volta para a casa dos pais e dorme na casa dos pais. Então pode ser uma forma de voltar para casa. Para a casa dos pais, é voltar para o bairro Maipu, onde ele morava. É um retorno ao casamento com a Amy. Pode ser um retorno também em uma relação com a Cláudia. Pode ser uma relação boa com os seus pais, com os progenitores, porque tem muita ponta solta ali. Pode ser voltar para casa no sentido de voltar para um momento em que os brios chilenos estão mais à flor da pele e que ele volta para lá na memória, agora que ele já é adulto e professor e escritor e tem muito conhecimento sobre a história do Chile, sobre o que aconteceu naquele momento, a profundidade que ele tem hoje que não tinha naquele momento, né? Será que não é um retorno para aquele momento? E ele chama de casa esse núcleo todo em que ele vai entender então todos os fios, todas as relações que ele teve naquele momento, desde criança, né, até a formação dele enquanto adulto. E eu acho que é isso, tá? É um livro bem legal. Os livros do Zambra, como eu falei, são muito curtos, mas às vezes até, como eu posso dizer assim, não são diretos assim. Ele permeia as coisas e vai soltando aos poucos, e você vai pegando essas tensões, né? Aparentemente são livros que não são tensos, mas no fim das contas tem muita tensão dentro dos livros dele, porque ele aponta, né? Ele dá uma cutucadinha e tira, sabe? Você sente um pouco isso nos livros dele. Então leiam Alejandro Zambra, não leiam só a Formas de Voltar para Casa, que é um livro muito legal. Eu acho que talvez seja o que eu mais gostei dele até agora, mas os outros também são muito bons. Beleza, gente? E aí, você já leu algum livro dele? Livro de algum outro autor chileno? Tem algum outro autor hispano-americano contemporâneo que você leu recentemente e que você gostaria de indicar para mim? Escreva aí nos comentários pra gente conversar, tá bom? E é isso, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.